Deus, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia, aqui estamos neste momento, Senhor, a te rogar a vossa bênção, a vossa luz, a partícula do vosso amor, Senhor, possa nesse momento nos envolver, nos fortalecer, nos dar o entendimento, Senhor, a sabedoria, para que possamos utilizar, Senhor, em nosso próprio proveito, Senhor, em nosso próprio crescimento. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe o nosso caminhar. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula, O Desconhecido dos Espíritas. A nossa primeira parte do livro de Robson Pinheiro. O que é que nós, espíritas, desconhecemos de ordem geral? O feitiço, a magia, o encantamento. Então, feitiço, magia, encantamento são energias mentais ocasionadas pela emoção e pelo desejo. Então, a pessoa usa a emoção, o desejo e o pensamento e realiza. É isso que é. É isso que nós precisamos entender. E da mesma forma que o pensamento faz, o pensamento dissolve. O que um mago negro faz, o médium branco solve. Tudo que um mago negro fizer, um mago branco solve. Porque ele tem a força da luz. A grande maioria ignora os mecanismos dos fluidos universais. Que os fluidos universais são toda essa energia, Kardec coloca, o fluido cósmico universal. A importância dele oriunda tudo, a luz e a escuridão. O fluido universal, o nosso pensamento, torna a escuridão e torna a luminosidade. É aquilo que o médium pensa, é aquilo que ele deseja. Ele transforma pelo fluido cósmico universal. Nosso corpo espiritual também é originário do nosso fluido da Terra. E nós podemos assimilar do fluido da Terra o melhor, como o pior de todos. Então, depende do nosso pensamento para assimilar o bem ou para absorver o mal. Então, magia branca e magia negra nada mais é do que o pensamento de um médium, de um grupo, do desejo isolado de uma pessoa, ou de um grupo que assim pensa. Mesmo que se for isolado, que tenha 3, 4, 5 pessoas falando mal de nós, é um grupo que emite ondas negativas, ondas maléficas. Magia negra, olha o que ele fala. Magia negra é o feitiço das guerras. Então, você acha que a guerra, essa matança que mata todo mundo, criança, é frio, é fome, é miséria, é uma destruição em massa? Você acha que as pessoas que estão ocasionando isso, o pensamento dela não é um pensamento negro? Não é um pensamento nocivo? Não é um pensamento de desamor? Porque ela quer destruir, ela quer matar, ela quer roubar, ela quer o que é dos outros, ela não vivencia os 10 mandamentos. A magia negra não vivencia os 10 mandamentos, porque é a corrupção da mente humana. As bombas atômicas, o que ela faz? Ela destrói a vida, o local, e isso é uma magia negra. Isso é uma magia negra. Nós temos que entender que quem elaborou, quem está pensando, quem está criando, quem está fazendo as guerras, destruições, os vírus, as bactérias, a intoxicação humana,
Gente, isso é uma magia negra porque ela mata. Ela mata e nós estamos vendo a olho nu a ação da magia negra num trabalho real. E nós temos a magia que é imperceptível, que nós não conseguimos perceber, mas que a sensibilidade do médium, ele pode ver, ele pode perceber, ele pode registrar, ele pode ver tantas as coisas, porque ele tem sensibilidade para isso. Então, todas as artimanhas criadas para causar danos aos seres humanos, você acha que a fome não seja uma magia negra? Terra é produtiva, a terra é próspera. Nós não viemos aqui para passar fome, nós viemos na terra para prosperar, para ter abundância, para termos a felicidade, a esperança, o bem-estar físico e espiritual. E nós vemos a destruição das famílias, a destruição de todo o bem. Isso é uma magia negra. Nós precisamos entender isso, porque são fluidos energéticos que recaem em todos os lugares. Nossos pensamentos devem estar voltados a impedir sempre que esses sentimentos venham até nós. Quem são os cientistas da magia? Todos aqueles magos, negros, médiums, que morreram com a maldade dentro deles, após a morte, você acha que eles não vão assessorar a maldade? Não vão continuar prejudicando e causando tantos danos, quer para a humanidade, quer para a família? Lógico que sim. O que é a diferença da doutrina dos espíritos? É o socorro que o médium dá àquele espírito para que ele pare de fazer o mal à nossa família. Então, quando nós, médios, ao nos aprimorar, e nós estivermos em trabalho de auxílio à nossa família, esses espíritos altamente maléficos serão levados para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para as colônias de retificação, até mesmo para os presídios espirituais, que não são iguais aos nossos, mas que vai fazer com que o espírito não fique a reveria fazendo mal para os outros. Então, quando nós vemos as manipulações mentais e do duplo etéreo, essas ondas vibratórias que são colocadas nas antenas em todos os lugares, você acha que isso não é um meio de causar dano? Que isso não é uma magia negra? Nós estamos vendo hoje a manipulação da chuva. Ele é aberto ao público. Isso é uma magia negra, porque poderia harmonizar, mas causar dano gigantesco aonde são lançadas essas bombas. Então, ela causa dano. Isso é uma espécie de magia, porque o objetivo é fazer o mal, é danificar, é perder, é levar a dor, é levar o sofrimento, a miséria, a morte, a destruição. Quando nós estamos na morte, na miséria, na destruição, nós estamos falando que estamos dentro de uma magia negra. Isso é fácil de ser avaliado por qualquer ser humano. São usados condensadores energéticos. O que é um condensador? Condensador é quando um mago negro, um médium negro, ele usa um animal. E esse animal, ele vibra tudo negativo. Toda a maldade condensa naquele animal a maldade para ser transferida para você. Ele pode colocar numa cruz e toda a maldade que ele quer e transferir para você através do ouro, da prata, de qualquer coisa. Porque o que nós vemos, esse condensador, são usados pelos médios que querem ter a certeza, fixar o pensamento, fixar esse pensamento. Então, ele fixa a ideia maléfica naquele local,
para ser transferido para você. Como pode ser na roupa, pode ser no sapato, pode ser no agasalho, pode ser em qualquer coisa. É bom pensar nisso. As armas químicas da indústria do aborto. Gente, isso matar, matar. Você acha que todo esse grande laboratório do aborto, ele não é uma ideia de magos negros para destruir a terra, para que não nasçam as pessoas, para que não venham prosperar, crescer? Nós espíritas entendemos o quê? Que o espírito precisa reencarnar para evoluir, não é isso? O espírito precisa reencarnar para a sua evolução. Aí vem as armas químicas e mata tudo isso. O aborto, as doenças, as armas letais. Então, é uma ação do bem contra o mal. Então, isso deve ser entendido como uma magia negra dos espíritos altamente maléficos que trabalham, que criam a maldade. Isso é bastante interessante e profundo também. Que a inteligência maléfica cria laboratórios físicos e extrafísicos. Então, quando um cientista maléfico lá dos quintos reencarna e ele vem trabalhar na Terra, ele continua mau e perverso. Como ele pode continuar também no mundo dos espíritos, fazendo mal para as criaturas? Então, ele trabalha na Terra como cientista maligno. E trabalha no mundo espiritual também, maligno. Junta companhias espirituais para causar dano, dores e sofrimento sobre a Terra. E tudo isso só pode ser modificado pela força do pensamento. Movimento de poderes mentais. Poderes mentais. O poder da mente. A mente é tudo. É o bem contra o mal. A força do pensamento. Poderes ocultos perniciosos. A pessoa não precisa falar para fazer o mal. Ela faz o mal em pensamento, em desejo. Só que médium tem que entender isso. Quando ele já fala, é melhor você ter escutado, né? Porque agora você já ouviu. Porque nós médios registramos o mental também. Médium registra. Se uma pessoa falar mal dele, ele registra. Se a pessoa ficar com ciúme, o médium registra. Se a pessoa falar nas costas dele, médium registra. Médium registra quase tudo. Só que o bendito do médium não presta atenção. Se sacode um pouquinho assim e daqui a pouco passa. É mais ou menos assim. Só que depois que você recebe, não passa não. Isso não passa. É você que tira. É você que tira de você esse peso nas costas, a desgraça, a dor, o sofrimento, a miséria, a destruição. É você que tira. É você que tem que tirar e colocar fluidos benevolentes sobre você. Um falatório inútil. Quando as pessoas não têm o que fazer, se juntam e vão falar de você. Você acha que não vai danificar você? Acho que é o que vai. As brigas, as disputas, os inimigos ocultos. As pessoas às vezes têm uma família que fala tão mal daquela outra, tudo. Você acha que não vai fazer mal para aquela família? Você acha que 10 pessoas falando mal de uma pessoa não vai danificar aquela pessoa? Lógico que vai. Lógico que vai, isso aí não tem erro. Então, quando fala para nós que nós devemos observar nossos pensamentos, mas do jeito que fala dos outros, pode falar de nós também. Pode falar que a gente é feia, que a gente é gorda, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Você acha que não vai afetar? Eu acho que vai. Você acha que as pessoas não podem lançar uma praga em cima de nós? Pode. Vai nos afetar? Vai. E para que eu sou espírita? Porque eu tenho que trabalhar com as energias positivas para restaurar o equilíbrio em mim. Para restaurar o equilíbrio em mim. Isso é muito importante. Se agregam a aura espiritual dos encarnados e desencarnados. Então, os espíritos vêm até mim
e agregam os nossos pensamentos. Então, essa energia que a pessoa vai mandando para mim, vai caindo essas pontinhas negras, como vírus, bactérias, vão tornar câncer, diabetes, dores, reumatismo, tudo isso que existe nessa grandiosidade de dor, desde o fio de cabelo até o dedão do pé, são fluidos energéticos negativos dentro do nosso corpo. São energias paradas, neutralizantes e tóxicas, emperrantes. Então, o médium tem que estar todo dia fazendo a autolimpeza específica no seu corpo. O médium não pode deixar. Você fala, ai, estou cansado, tira o cansaço. Tira, ai, não tenho tempo. Tem que ter tempo, sim. Tem que ter tempo. Levanta de madrugada, põe um bendito relógio para despertar às 4 horas da manhã e vai tirar a toxina de você. Melhora, tira essa toxina. Senão você não vai conseguir trabalhar, você vai ficar cansada, exausta, 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 exausta. E aí você para uma hora, porque o fluido neutralizou você. Por isso que médio tem que cuidar. Se você estiver extremamente cansada, fecha todos os seus trabalhos. Dos filhos, da mãe, do tio, do avô, de quem quer que seja. E para só para limpar você. Só olha você, até que você volte a ficar viçosa novamente. Até fica, enquanto o médium estiver perturbado, desequilibrado, a mente aturdida, a mente desequilibrada, o corpo cansado, não consegue ler, não consegue pensar, está exausta, você está sobre um fluido negativo. Então, fecha a saída, não trabalha mais para ninguém, é só dar uma ordem. Deste momento em diante, todos os meus trabalhos estão fechados pela família, pelos meus filhos, pelos netos, bisnetos, para ninguém. Deste momento em diante, eu vou trabalhar para mim. E aí o médium chama a sua equipe de trabalho e vai trabalhar para ele. Aí ele se cura. Aí, se ele tiver um grupo, ele reza no grupo, ele reza com a pessoa. Nós, médios, Jesus falou, onde tivesse 2 ou mais em meu nome. Então, é importante que nós temos esse grupo de prece, grupo de orações, para que nós tenhamos essa força dinâmica da alma. Porque, às vezes, sozinho, nós não conseguimos fazer essa autolimpeza. Então, é importante que você tenha esse apoio espiritual para que te ajude por uma vibração. Porque, às vezes, um Pai Nosso levanta o nosso estado de alma, porque traz a energia que nos foi doada e nós somos capazes de movimentar as forças dinâmicas da alma. As energias vão ficar em volta do nosso corpo, em ciclamento, vai ficar girando, girando. Por isso que tem hora que a gente fica atordoada, zonza, passada, tanto faz olhar para a direita ou para a esquerda, a gente não sabe. Quando o médio está zonzo, você está com essas energias espiraladas em volta de você. Você não consegue ler, você não consegue pensar, você não lembra do nome das pessoas, você fica esquecida temporariamente. Você não consegue reagir o seu cérebro, porque está um turbilhão de ideias e eles acabam te prejudicando. Ficam espiralados. Então, o médium tem que notar que quando ele não está bem, está cansado, está neutralizado, está passado da cabeça, pare e vai cuidar dele. Pare e vai cuidar de você. Tornando a pessoa médium no lar, na família, sobre este efeito. Então, se você não tirar de você, se essa pessoa desequilibrada, que você está atordoada, nervosa, chiliquenta, vai passar para a sua família. Você vai tocar essa vibração sua, porque o bendito do médium não tirou. Por isso que eu falo, o médium tem que tirar de você. Você tira de você, você tira da família.
Porque se você deixar cair nos seus filhos vão ficar atordoados, seus filhos vão ficar doentes, vão ficar nesse efeito desses vírus, vão ficar com gripe, isso que nada mais é um vírus. Então você pega uma gripe, você não passa o raio da gripe para toda a sua família? Então você acha que quando você pega um trabalho desse, você não passa para toda. Acho que o que você passa é a mesma coisa. Só que um tem um efeito físico e o outro tem um efeito espiritual. Então o médium tem que entender que em qualquer situação, quer uma gripe ou um efeito espiritual, vai passar para todo mundo. Então esse cuidado, essa precaução, médium tem que ter. Os despachos EBOS funcionam em baixo teor vibratório, esse segundo Pai João de Aruanda, tornando uma energia fraca. Pode causar cansaço, perda grandiosa de energia forte. Então, muitos médiuns que às vezes vão fazer esse tipo de trabalho que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos, porque o espírita não faz isso, mas nós estamos aqui estudando. E se ele pode, nesse trabalho que ele está fazendo, ficar extremamente cansado e ter uma perda de energia. Porque aonde quer ele entrar, aonde quer ele vibrar, dependendo do fluido ambiental, do desejo da criatura, ele vai sair intoxicado. Ele vai sair intoxicado. Então, o médium tem que tomar bastante cuidado e observar bastante aquilo que ele vai fazer. Tornam-se acumulador de energia. Então, se uma pessoa pegar a sua foto, será que ela pode te benzer, te fechar e neutralizar? Lógico que pode. A sua foto pode ser. Nós que aparecemos no Face, eu e Eli, que somos sempre aparecidas, então nós podemos receber alguém que olha para a nossa carinha e reza para a gente não trabalhar, não dar aula, ficar parada, não ir fazer, não andar, não articular? Acho que pode. Pode pegar o nosso endereço? Pode. Nosso local, nosso nome inteirinho? Você acha que não pode benzer o meu nome inteirinho, fechar meu nome inteirinho, me impedir meu nome inteirinho, para mim não dar aula, para mim não estar aqui? Então, eu preciso constantemente orar por mim, ele também, para a gente estar aqui, para a gente dar aula. Você acha que nossos inimigos são fraquinhos? Nossos inimigos são poderosos, são fortes, inimigo da doutrina, inimigo da mediunidade, inimigo do crescimento, do aprimoramento do médium. Então, vocês acham que nós não temos inimigo? Lógico. O tamanho em que você se projeta para fazer o bem é o tamanho do seu adversário. Então, nós temos sim que orar muito por nós, para a gente sobreviver a esse mundo de energias altamente negativas. E quando isso acontece na nossa foto, endereço, local ou nome, é uma transferência do desejo que a pessoa projeta na minha casa, no meu endereço, projeta na minha foto. Então, projeta onde eu estou, ela conhece a minha casa, ela projeta onde eu estou. Então, podendo esse tipo de energia destruir o meu corpo físico, o perispírito e o duplo etéreo. Então, quando alguém, que isso se chama trabalho feito, na roupa, na foto, pode destruir seu corpo físico? Pode. Pode machucar e violentar seu perispírito? Pode. Pode violentar seu duplo etéreo? Pode. Porque são energias altamente intoxicantes. Então, é isso que médio tem que aprender, se ele cuidar dele, né? Que eu sei que no começo, lá no primeiro ciclo, eu falava assim, cuida de você, não se intromete na vida dos outros. Agora você vai entender por que que você não pode, por que que você tem que cuidar de você, por que que você é a pessoa mais importante. Porque quando as pessoas vibram na tua foto, na tua roupa, fica uma energia coagulada. O que quer dizer coagulada? Dura, empedrada. E aquela
pedra maligna vai elaborando o fluido e transferindo para você. É isso que você tem que entender. Ao descarregar o conteúdo vibratório negativo, catalisa e absorve. Então, é isso que você tem que entender, que a peça, a roupa, a foto, ela aglomera, ela junta, ela endurece e catalisa e depois ela passa a transferir. Então, o médium tem que entender isso para poder trabalhar com conhecimento de causa. Beatriz pode perguntar. Araci, quando você fala, você se fecha para a autocura, para se proteger. Nesse fechamento, fica apenas só um canal aberto, que seria para os seus guardiões, para os seus protetores virem e fazer esse trabalho com você? Isso. Eu deixo de ser doadora. Eu passo a canalizar em cima de mim a energia de Deus, da minha equipe de trabalho, de Jesus, de todos os meus, porque eu estou trabalhando em mim. Então, para mim não doar. Porque se eu preciso trabalhar em mim, como que eu vou doar? Então, nessa hora, eu estou trabalhando para mim. Porque se eu trabalho para o meu filho, eu já começo a ser doadora. Por isso que eu tenho que fechar. Eu tenho que fechar, ficar boa, para mim novamente passar a ser doadora. Me entendeu, Beatriz? Entendi, entendi. E no caso, assim, quando a gente faz o fechamento do laboratório lá das bacias, né? Que você fecha tudo. Também fica só esse canal aberto, o canal dos seus Sim, protetores. sim. Mas é preciso Porque dar se o você comando deixar ou não? aberto, se você deixar aberto, vamos supor que o médium não fecha o trabalho dele. Aí ele deixa tudo aberto. Quer dizer, a equipe dele começa a trabalhar e ele não tem a sustentação adequada do fluido. Vamos supor, a minha bacia da regeneração ficou aberta. Eu não fechei, porque eu não pedi o fechamento. Aí o que acontece? Meus protetores estão trabalhando e vai faltar energia vital para eles trabalhar, ectoplasma, ordem de comando. E eu vou sofrer um desgaste porque eu parei de doar e eles estão trabalhando, então eles vão puxar de mim. E o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar cansada. E a hora que eu cansar, eles vão parar de trabalhar. Então, por essa razão, o médio é disciplinado. Abre e fecha. Abre e fecha. Sempre. Me entendeu, Beatriz? Entendi, entendi. Vamos supor que você abre para o teu filho. Aí você está rezando pelo teu filho ali, aí toca a campainha, toca, aí você já vai fazer outra coisa. O trabalho do seu filho ficou aberto. A equipe de trabalho está trabalhando no seu filho. E você é a doadora, porque para trabalhar tem que ter o ectoplasma para poder trabalhar. Então, eles vão usar todo o seu ectoplasma que você tem. Aí você vai para a exalta acabada, entendeu? Porque você doou tudo, aí eles vão embora. Mas ficou aberta ainda a bacia e você não fechou e você ainda está descarregada de energia. Então, o certo é parar, parar. Iniciar, iniciar. Recomeçar, recomeçar. Certo? Isso chama disciplina, disciplina, disciplina. Certo? Ok. Muito bom. Eu acho importante perguntar. Eu gosto que faça pergunta, porque é uma resposta que pode ajudar todas as pessoas, no meu entendimento. Encaminhar os espíritos para consolação, regeneração, redenção e lama astral. Então, você, médico, é você que vai, o desejo, a ordem, a vontade, essas ideias maléficas de entidades satânicas, de elementos astrais, manipuladores de energia maléfica, de enfermidades físicas, feitiços e magia, é você, médium, que vai encaminhar isso daí. Então, o médium vai ter que falar assim: eu quero retirar toda a vontade maléfica que está na minha casa, que está no meu filho. Quero retirar todas essas entidades satânicas, todos esses elementos astrais. Então, você vai falar para quem? Para o seu anjo da guarda, para a sua equipe de trabalho, para Deus, para Jesus, que você
quer tirar isso que está te atrapalhando dentro da sua casa. Então, o médium tem que fazer uma proposta para o anjo de guarda. Meu anjo da guarda, eu preciso tirar os manipuladores de energia maléfica que estão em volta de mim, na minha casa, no meu filho. Essa enfermidade física, os feitiços, as magias. Então, o médium tem que avisar com antecedência. Se você vai fazer esse trabalho no sábado, você já pede segunda, terça, para a sua equipe de trabalho se fazer presente. Se você vai trabalhar na quarta-feira, você já vai pedindo à sua equipe de trabalho que ela se faça presente, que ela esteja, nesse momento, te auxiliando com essas entidades. Então, o médium não pode chegar assim de alegre, saltitante, sabe? Como se fosse na festa, ouvir música, alegre, feliz. Não. Ele tem que ir com toda a sua equipe de trabalho. Ele tem que estar organizado para isso. E você não vai em nenhuma festa, em nenhum show saltitante. Você vai com a sua equipe de trabalho para te proteger no show, para você voltar do casamento, da festa, onde quer que você foi. Não me saia daí, desprotegida. Médio tem que sair com proteção máxima de trabalho. Pode perguntar, Márcia. Eu tenho um problema com meu filho, ele tem um problema e ele conversa muito comigo. Então, eu vou instruindo ele, eu vou pedindo para ele se limpar, vou pedindo, porque então ele confia no que eu falo. Eu posso ajudar meu filho nessa parte? Deve e precisa. Porque se seu filho falir na missão dele, e você tinha um conhecimento, e você não o fez, quem é culpada? É você ou ele? Sou eu. É você que é culpada. E agora, todas as pessoas que têm cargos superiores, ela tem sempre inimigos e adversários. Em qualquer condição, quer de professora, quer o advogado, quer juiz, quer promotor, quem faz bolinho, docinho. Olha, seja o que for, vai ter o adversário. Tem dado certo, porque o feitiço está virando sempre contra o feiticeiro, entendeu? Feitiço vira contra o feiticeiro. Isso é um processo natural. Então, ele está assim por cima. Ele não tá caído, não. Mas ele fica muito chateado, deprimido, angustiado. Ele não quer uma situação daquela, porque ele tem uma índole boa. Recolha os espíritos, abre uma bacia para o teu filho, coloca o nome dele lá, o trabalho dele específico, não da firma que ele trabalha. Ele não pode rezar para o patrão, porque ele vai puxar uma carga de um patrão sem precedente, tá bom? Tá então, bom. Vai pôr o nome do seu filho, vai rogar que ele passe por essa prova, por essa expiação, retira os espíritos que não deixam ele trabalhar, que deixam ele nervoso. Você faz o trabalho específico para ele naquilo que ele te fala, da inveja, do ciúme, da dor, do sofrimento, das misérias, entendeu? Mas faça para os teus netos, porque o que cai no teu filho sobra para os teus netos. Entendi. Você trabalha de boca fechada. Então, retirar as energias acumuladas na consolação, regeneração, lama astral, desconsagrar esses trabalhos, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmaterializar. Pergunta, Beatriz. Você disse que trabalha com a boca fechada, mas nesse caso não seria bom comunicar a pessoa que está sendo trabalhada, para que, juntamente com você, se unam essas forças para ter um resultado ainda melhor e mais positivo? Correto, você está certinha, porque ela vai conversar com o filho dele, ele vem falar com a mãe, e a mãe reza junto com ele, entendeu? Eu espero que ela reza junto com ele. Mas ela não pode falar para a nora dela que ela está rezando para o filho. Ela não pode falar para o vizinho. Quando eu estou falando de boca fechada, é para não contar papo. Porque senão, aí fica aquela... Ai, porque eu rezo para o meu filho. Ai, porque... Ela Entendi. fala para ele, meu filho, nós vamos vencer assim, assim, você vai me ajudar. A que hora que você tem tempo? Vamos rezar às 4 horas da manhã, vamos rezar às 6, vamos rezar a hora.
Eu tenho uma pessoa que eu conheço, a hora que o filho sai do emprego dele, que é um emprego muito complicado, ele reza com ela reza com ele no carro até ele chegar na casa dele. Então, ela reza, a mãe reza para o filho até chegar em casa. Então, ela tira aquela carga pesada que ele sai para não lançar nada. Então, ele reza com a mãe. Então, a mãe reza com ele, põe o celular ali, ó, e ele vai devagar, calmo, tranquilo, e ela ora para o filho até chegar em casa e tirar aquela carga vibratória do local que ele trabalha. Tem que ganhar o pão de cada dia e não adianta reclamar. Então, quando eu falo assim de boca fechada, é para não contar, para não criar mais problema do que nós já temos, certo? Mas chamar a pessoa para rezar conosco é fundamental. Pode chamá-lo sim, que isso faz bem. E encaminhar os espíritos para as colônias espirituais, para que esses espíritos adversários não nasçam mais no nosso lar, nem no seio da nossa família. É esse o objetivo do espiritismo. Reconciliar com seus inimigos enquanto estás a caminho com ele. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte, Emanuel. Então, é esse o trabalho, o nosso estudo. Espero que vocês tenham compreendido bastante e tenham uma boa noite.